Kaiji é simplesmente um dos meus animes favoritos. Acho que foi o que eu assisti mais rápido, inclusive. Então, por ter gostado tanto, decidi procurar alguns jogos dele. Confesso que existem mais do que pensei. Porém, é muito difícil achar informações sobre, já que todos saíram apenas no Japão e nem fizeram muito sucesso. Por isso decidi fazer esse vídeo meio que compilando as informações gerais e mais importantes de todos eles. Basicamente como um resumão, para você se situar entre os jogos e escolher qual jogar. Ou seja, não terá nenhuma análise aprofundada sobre nenhum, só alguns comentários básicos. Dito isso, vamos lá. O primeiro jogo de Kaiji foi lançado apenas para PlayStation 1 no ano 2000. Ele saiu antes mesmo do anime existir, sendo baseado totalmente no mangá. Foi publicado pela Kodansha em parceria com uma empresa chamada Will. Mas enfim, ele se passa na primeira saga do mangá, a do navio Espoir. A ideia dele é muito legal, porque você não controla o Kaiji, e sim um personagem próprio, como se você fosse mais um daqueles figurantes aleatórios. O Kaiji aparece só como mais um NPC que você pode desafiar e tal. Ele até te dá umas dicas, é tipo um carinha do tutorial. E falando no seu personagem próprio, o sistema de criação de personagem parece bem interessante. Não consegui entender direito porque eu não falo japonês, mas pelo que eu vi ele é mais abstrato, te dando umas perguntas tipo: você ouve uma voz te chamando no Big School, o que você faz? E aí, creio que dependendo da resposta que você der, vai mudar os traços do seu personagem. Eu achei isso bem legal pra diferenciar dos jogos se você só preenche uma tabela, como se fosse um RPG ou The Sims, sei lá. E nesse começo também tem umas imagens muito bizarras, assim, sem razão alguma, tá ligado? Mas que são bem legais, na verdade, então não vou reclamar. Bom, ele tem uma simples gameplay em visão isométrica, onde você vai andando pelo navio procurando gente pra desafiar e tudo mais, com as mesmas regras que o Pedra Papel Tesoura Restrito tem no mangá. Então, se você lembra como funciona, vai entender facilmente o que fazer. O que dá uma variada no gameplay é que às vezes você deverá fazer interações e até escolhas com os jogadores, o que deixa tudo mais imersivo. Então dá pra ver que eles focaram nessa ideia de fazer você sentir os participantes do negócio. E além de tudo isso, ainda tem vários eventos aleatórios e coisas diferentes pra fazer. Tipo, você pode aprender diferentes tipos de trapaça, você pode encontrar cigarros no navio que diminui seu medidor de estresse. E sim, você tem um medidor de estresse. E assim vai. Então, por exemplo, você pode até ser enganado por aquele carinha que engana o Kaiji no começo do anime. Então, se você souber o que ele vai fazer, você pode enganar ele, tá ligado? Então tem vários caminhos diferentes que você pode seguir. Tem um fator replay bem legal aí. Outra característica marcante é que seu save é deletado se você se recusar a fazer o minigame de trabalho forçado antes de reiniciar. E eu gosto muito dessa ideia, foi uma boa sacada dele. O jogo também tem finais diferentes, que variam com o tanto de dinheiro ou estrelas que você tem no final. Então, assim como no mangá, você pode acabar sendo escravizado para pagar o que ficou devendo, ou pode sair extremamente rico do navio, por exemplo. Sinceramente, esse foi o que mais me deu vontade de jogar. Eles trabalharam bem, tendo só o comecinho do mangá, que, convenhamos, não tinha muito que adaptar. Sem falar das limitações da época, porque esse é o jogo de card mais antigo, mesmo assim parece mais legal. Antes de ir pro próximo jogo de console, eu quero falar rapidinho dos jogos de celular. Só pra constar, tem os jogos de card de celular que saíram lá pra 2003, 2004, que hoje em dia são meio que lost media. Então não vai ter muito como falar sobre eles, porque é muito difícil achar informações sobre. Tanto que até é capaz de algum deles nem ter saído e eu ter entendido errado. Então peço desculpas se tiver algum erro aqui, você pode me corrigir nos comentários. Enfim, agora eu vou falar daqueles que realmente eu sei que saíram e que é possível achar informações, imagens e tal. O primeiro é esse que eu não sei falar o nome, mas ele foi lançado junto com a segunda temporada, tanto que tem até uma propaganda dele no final de um episódio. Só que eu não consegui achar um vídeo que mostre ele muito bem, então eu vou ficar definindo essa. Mas se nem vídeo tem, provavelmente não era nada demais. O próximo é outro que eu não sei ler o nome, mas pelo menos temos vídeos desse. Como você pode ver, ele é inspirado no desafio de caminhar sobre os andaimes, então você tinha que ficar tocando dos dois lados da tela para manter o boneco equilibrado no meio. Assim você ia avançando e pegando dinheiro, que era usado para desbloquear outros personagens e tal. O que até que é legalzinho, eu acho. Tem realmente todos os personagens com o mínimo de relevância na obra, até os que só apareceram na temporada seguinte, o que gera umas situações estranhas, tipo o Otsuki andando descalço na barra de ferro, mas não sendo executado por algum motivo. De qualquer forma, infelizmente eu vi notícias sobre ele ter sofrido umas denúncias por roubar informações dos jogadores. Basicamente ele pegava o que tivesse na sua área de transferência, aquela parte de copiar e colar, sabe? Nenhuma novidade aqui, né? E por fim, finalmente algum que eu consigo falar o nome. O Kaiji Cassino Slot é só um joguinho de cassino focado em caça-níqueis, e é outro que eu nem consegui achar gameplays. Mas creio que era só uma espécie de gacha, bem simples. Convenhamos que o único anime que pode ser justificável ter um jogo de gacha é Kaiji. Seria a maior metalinguagem já feita em qualquer jogo. Enfim, pesquisando por ele, eu achei esse tal de Tokyo Casino Project, que aparentemente já teve um evento em colaboração com o Kaiji ou algo assim. E com certeza a coisa mais interessante disso é esse comercial do Kaiji live action.
Voltando para os jogos de console, eu vou falar de um desenvolvido pela Compile Heart em 2008 apenas para o Nintendo DS. Esse foi o que mais me empolgou quando eu vi sobre, porque ele é o único que aborda toda a primeira temporada, tendo todos os desafios que tem lá. Sem falar que o DS era o console ideal para um jogo de Kaiji. Porém, minha empolgação logo foi embora. Todas as análises que eu vi sobre ele eram bem negativas, e ele foi até mesmo indicado para Kuzoge daquele ano, na categoria de jogos portáteis. Pra quem não sabe, Kuzoge é o nome dado no Japão para jogos muito ruins. Lá tem meio que uma cultura de apreciar, entre aspas, essas aberrações da programação. Então tem até indicações de Kuzoge e tal, tipo um The Game Awards reverso. Pra vocês terem noção, Hong Kong 97 criou como Kuzoge. Então isso não é um bom sinal. Enfim, a gameplay de Kaiji Death or Survival consiste em realizar diferentes minigames para cada boss que o Kaiji enfrentou no primeiro anime. Mas aparentemente as mecânicas desses minigames foram bem mal executadas, sem falar de algumas decisões horríveis e aleatórias que eles tomaram, incluindo até alterar eventos da história. Mas o pior de tudo, com certeza, é que te obrigam a zerar o jogo 2 vezes para ver o final verdadeiro. Tipo, que porra é essa? Ghost Goblins, né? Então, resumindo, passem longe desse jogo. Só pra deixar claro, Kaiji obviamente possui várias máquinas pachinko de caça-níquel e tal. Mas eu não vou entrar em detalhes porque acho que ninguém aqui se importa muito, né? Até porque elas são exclusivas do Japão. A única coisa interessante disso é que uma delas adaptou a terceira parte do mangá, com algumas cenas em anime dubladas e tudo mais. Então, de certa forma, a tão aguardada terceira temporada de Kaiji na verdade já saiu como uma máquina de pachinko. Ó, talvez um dia eu faça um vídeo falando certinho sobre isso. Agora vamos pro último jogo, que sem dúvidas foi o mais inesperado pra mim, porque ele foi lançado em 2017 para PlayStation 4 e Nintendo Switch. E o mais surpreendente é que ele é um jogo de VR, um jogo de Kaiji com óculos de realidade virtual. Então claro que o desafio adaptado no jogo é o de desavessar as vigas no alto, já que é o único que combina com óculos VR. Se ele tentasse adaptar os outros, ia ficar parecendo um Tabletop Simulator, sei lá. Bom, o jogo se chama Kaiji Steel Beam Crossing of Despair e foi desenvolvido pela Solid Sphere. Ó, até rimou. Aqui você tá na visão do próprio Kaiji, literalmente. Ele tem tanto a primeira etapa do desafio dos andames, que tinha um monte de gente, quanto a segunda, que dava choque e tal. Pelo que eu vi, os eventos do anime ocorrem exatamente da mesma forma aqui no jogo, então não sei até que ponto o jogador tem influência. Parece mais que você só tá revendo as mesmas cenas, só que na pele do Kaiji. Em 3D, o que é meio estranho. O pior de tudo é que o jogo nem é realmente em primeira pessoa. É como se a câmera estivesse um pouco à frente do Kaiji. Então tem como você virar pra trás e ver esse rosto lindo dele aí pertinho de você. Então, na minha opinião, esse jogo não vale a pena, assim como qualquer outro jogo de VR. Antes de finalizar o vídeo, também vale citar que o Kaiji aparece no jogo Girls RPG Cinderella Life. Kaiji do céu, que aposta que você perdeu agora. Bom, esse jogo foi lançado para 3DS em 2012 apenas no Japão, graças a Deus. Sério, esse jogo é bizarro de várias formas. Primeiro que ele basicamente é sobre Kyabakura, que pra quem não sabe é quando um cara paga mulheres pra ficarem fazendo companhia pra ele numa salinha. Eu não vou entrar em detalhes, mas não é nada necessariamente sexual, pelo menos não nessa etapa, né? Se você consome bastante mídia japonesa, já deve ter visto isso alguma vez, inclusive. Mas o que deixa esse jogo mais bizarro não é ele ser sobre isso, sim que ele tem toda essa estética infantil, tipo, a capa e tal. Ele parece um jogo direcionado pra crianças, e ele de certa forma até que foi um pouco direcionado pra crianças mesmo. Eu não vou me estender muito falando dele, até porque o Kaiji é só mais um dos clientes que a gente atende por lá. É, sério. Inclusive ele não é a única participação especial, não. A gente pode fazer companhia pro Lupin, pro Joy e pra vários outros personagens icônicos do Japão. Não, sério, essas eleições são de dar inveja de muito jogo de crossover por aí. Mas sem dúvidas a coisa mais estranha disso tudo é ver o Kaiji junto com mulheres que não tem nariz. Então, esses são todos os jogos do Kaiji lançados até hoje. Isso falando só dos oficiais, é claro. Acho que a conclusão que a gente pode tirar com esse vídeo é que vale mais a pena jogar jogos de Kaiji do Tabletop Simulator mesmo, porque se depender dos oficiais, você tá ferrado. Deixa um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito e não junta dívidas. Tchau!